Fala galera, então hoje a gente vai falar sobre distribuição de Maxwell-Boltzmann, que na verdade é um gráfico que vai mostrar a distribuição de como as moléculas podem ser estudadas dentro de um dado sistema sob uma determinada temperatura. Então a gente vai iniciar com um sisteminha aqui constituído de várias moléculas e vamos imaginar que esse nosso sistema está a 300 Kelvin, tá? E esse sisteminha 300 Kelvin nós vamos estar representando aqui na curva azul, a 300 Kelvin. Então, o que você pode observar? A primeira coisa importante é dizer que se o sistema está a 300 Kelvin, todas as moléculas têm a mesma energia cinética média, mas cuidado, elas possuem diferentes velocidades individuais. Então, na verdade, pessoal, se você está sob a mesma temperatura, você tem a mesma energia cinética média, mas as moléculas, cada uma delas pode apresentar aí vetores de velocidades diferentes, como a gente já citou em aulas anteriores, tá ok? E aí, a gente precisa da média dessas velocidades, mas qual velocidade média? Porque tem vários tipos de velocidades médias que a gente pode definir. Então, vamos começar com a básica que todo mundo conhece. Vamos imaginar que essa molécula aqui esteja a 300 Kelvin viajando a uma velocidade de 300 metros por segundo, certo? E a velocidade da molécula ao lado, como o vetor está maior, vamos imaginar que aqui a velocidade seja de 400 metros por segundo, ok? Então, qual seria a velocidade média comum que todo mundo conhece? A velocidade média comum seria, entre essas duas partículas, 400 mais 300, que daria 700, dividido por 2, que daria aí 350 metros por segundo. Fechou? Agora veja bem, quando a gente pensa em cinética, a energia cinética ela é meio de mv ao quadrado, então a velocidade está ao quadrado. Então você não vai poder trabalhar a velocidade média. Qual velocidade que nós teremos que trabalhar? A gente tem que trabalhar a velocidade média quadrática, certo? E como é que a gente pode calcular a velocidade média quadrática? Então vamos lá, pessoal, vamos ao mesmo exemplo. Então a velocidade média quadrática, primeiro você tem que lembrar que ela é ao quadrado, né? E aí o que você faz? Você pega a primeira velocidade da molécula, eleva ao quadrado, a da outra molécula você também eleva ao quadrado e divide por 2, depois extrai a raiz. Então quanto que dariam esses valores aqui? Isso aqui dá 160 mil mais 90 mil dividido por 2. Isso aí dá 250 mil dividido por 2, 125 mil. Então, a gente vai poder dizer que a velocidade ao quadrado é 125 mil. Se eu extraio a raiz, então a velocidade vai ser raiz de 125 mil, o que dará exatamente 353,5 metros por segundo. Então, o que você pode perceber? Você pode perceber que os valores da velocidade média quadrática e da velocidade média, eles não coincidem, né? E a gente precisa trabalhar sempre com a velocidade média quadrática. E aí você olhando para o gráfico, você vai perceber que, se a gente pensar só na curva azul a 300 Kelvin, você tem um pequeno número de moléculas com uma velocidade muito baixa, e você também tem um pequeno número de moléculas com uma velocidade muito alta. Então, o que você percebe olhando para o gráfico? Que a maioria das moléculas, elas estão aqui em torno desse pico, certo? E aí você vai me dizer assim, então aqui nós temos a velocidade média. Não, aí nós temos o que a gente chama de velocidade mais provável. E onde é que vai estar a velocidade média quadrática, que é que nos interessa? A velocidade média quadrática ela está um pouquinho além desse pico. Então aqui você vai ter a velocidade média quadrática, que é a velocidade ligada à energia cinética, tá ok? E como é que eu provo que essa energia cinética está ligada à velocidade média quadrática e não à velocidade média? Então vamos fazer aqui uma representação bastante simples, né? A gente sabe da aula anterior que a energia cinética média de um mol de moléculas de um gás monatômico ideal era 3 meios de RT, perfeito? Só que a gente também sabe que a energia cinética de uma molécula individual é igual a meio de mv ao quadrado, que é a fórmula da energia cinética.
Eu não posso estabelecer relação entre as duas, porque uma delas é molar, média molar, e a outra é de uma individual, né? Uma única molécula individual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dividir toda essa equação por números de mols. E aí, o que eu vou obter? Eu vou obter a energia cinética média molar igual a meio de massa sobre o número de mols vezes a velocidade ao quadrado. E quem é massa sobre o número de mols? Massa sobre o número de mols é, na verdade, a massa molar. Que nesse caso aqui, quando a gente for trabalhar com energia e velocidade, a gente vai trabalhar com a unidade de quilogramas por mol. Tá ok? Bom, nesse caso aqui, então, a gente pode relacionar. Por quê? Porque agora eu tenho aqui energia cinética molar média e aqui eu tenho energia cinética molar média. Então, eu posso igualar essas duas equações. Então, igualando as equações, fica 3 meios de RT igual a meio de, cuidado, massa sobre número de mols é massa molar. Então, eu posso trocar aqui por massa molar vezes velocidade ao quadrado. Então, se eu quiser, agora eu posso cancelar o 2 e isolar a velocidade ao quadrado. Então, a velocidade ao quadrado será igual a 3RT dividido por massa molar. E aí, extraindo a raiz, velocidade, então, será raiz quadrada de 3RT sobre massa molar. Bom, dessa equação, eu quero aqui fazer duas observações importantes. A primeira observação importante é que será tão maior a velocidade média quadrática quanto maior for a temperatura. Por quê? Porque há uma relação direta entre velocidade e temperatura. E há também uma relação inversa entre velocidade e massa molar. Então, você vai ter maiores velocidades médias quadráticas com moléculas de menor massa molar. Então, tem essa relação direta e inversa que a gente pode observar aqui. E aí, por último, pessoal, eu gostaria de voltar naquele gráfico que a gente mostrou no início da aula, né? Então, de novo, a gente tem aqui número de partículas por velocidade, e aí a gente tinha definido que essa temperatura aqui seria, então, uma temperatura de 300 Kelvin, certo? Agora, o que aconteceria se eu aumentasse a minha temperatura para 500 Kelvin? Então vamos lá, pessoal. Se eu aumento a temperatura, é verdadeiro dizer que eu tenho que aumentar a minha velocidade média quadrática. Então, onde é que estava a velocidade média quadrática da curva em azul? A velocidade média quadrática da curva em azul, ela estava aproximadamente aqui, ó, certo? Isso aqui é 300 Kelvin. Onde é que vai estar a 500? A 500 ela vai ter que se deslocar um pouquinho além do pico, então deveria estar por aqui, ó. E por que há esse achatamento da curva? Há esse achatamento da curva, então, porque daí você tem que passar além do pico numa velocidade maior. Como o número de moléculas é constante, então você tem esse achatamento da curva, ok? Obrigado.